Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Estamos aqui com alguns convidados especiais que eu vou deixar a Ana explicar aqui pra gente quem são. Pessoal, tenho o meu papis e a minha mamis, que eu não chamo de mamãe e papai, é papis e mamis. Douglas de Castro e Augusta de Castro. São as pessoas que me colocaram de castigo quando eu era criança. Mas você que vai falar, me colocaram no mundo, né? Me colocaram no mundo, me colocaram de castigo. Mas também me ensinaram tudo que eu sei, o evangelho, eu sou quem eu sou por causa deles. Pai, você quer falar um pouquinho de quem você é, o que você faz da sua profissão? É converso na igreja? Sim. Eu me batizei quando eu tinha 18 anos de idade. Na verdade, eu estava no quartel, estava servindo aeronáutica. Já estava há 3 anos no quartel, queria seguir carreira militar, na verdade. Uau. E meus pais se batizaram antes de mim. Então, quando chegou a época de eu ir para a missão, ou supostamente ir para a missão, né? Meu pai era o bispo. E aí ele falou assim, olha, você sabe que eu gostaria muito que você seguisse a carreira militar, porque meus tios, meu avô, eles eram militares, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou fazer uma das coisas mais difíceis, que é te desafiar para ir para a missão, né? E aí eu fui. Uau. Servi missão no Rio de Janeiro. Foi onde eu encontrei minha esposa. Mas ele era noivo na época, hein? Não, nada na missão. Nós servimos juntos no mesmo distrito, em Vila Velha, né? Você também era uma missionária. Sim, nos 4 últimos meses da minha missão, nos 4 primeiros dele. Ai, que legal. E se odiavam, era... E aí venho servindo na igreja desde então, né? Desde a minha conversão. Na verdade, quando eu entrei no CTM, eu estava exatamente fazendo 1 ano de batismo. Foi na mesma data. Então, quando eu fui para a missão, eu não tinha um conhecimento muito grande da igreja, né? Enfim, não tinha lido o livro de Mórmon ainda. Não tinha nenhum testemunho, na verdade, né? Tinha testemunho de algumas coisas. E desde então tenho servido na igreja. E agora vocês moram na China? Sim, eu sou professor de Direito numa universidade chinesa, né? É uma universidade do governo chinês, mantida pelo Ministério, é como se fosse uma federal no Brasil, né? E eu sou o primeiro e o único professor estrangeiro na faculdade de Direito lá. Uau. Então... E você ensina em chinês? Não, eu ensino inglês. As minhas 2 classes que eu tenho lá para estudantes de mestrado e de doutorado são em inglês. Eu ensino Direito Internacional do Meio Ambiente e Direito do Comércio Internacional. Uau. E eu tenho, a cada semestre, eu tenho mais ou menos uns 200 alunos Uau. na minha sala. E eu faço pesquisa também nessa área. Tenho publicado aí algumas coisas, papers, livros. Então daí que vem o cérebro da Ana, será? Vamos ver a mãe dela. Vamos ver a mãe, vamos ver Nasci a mãe. meio loira também, né? Então aí já não anulou um pouco. Agora você, mãe, fala pra gente de você. Meu pai faleceu quando eu era bem pequena e a minha mãe casou de novo, quando eu tinha 6 anos, com um homem que era membro da igreja. E ele falou, olha, nós não temos a igreja aqui, era no interior de Santa Catarina, e só quando eu fiz 10, 11 anos que nós mudamos para Curitiba e aí nós fomos para a igreja, então eu fui batizada ainda criança, frequentei primária, moças. Meu primeiro chamado foi com 13 anos, professoras do Raios de Sol. Imagina, naquela época a falta de liderança era tão grande, né? E nunca mais fiquei sem chamado. Então, a minha vida inteira eu tive um chamado na igreja. Hoje trabalho na Só Socorro. Lá, o Douglas é o presidente do Distrito Internacional, né, na China. E eu sou a primeira conselheira da Só Socorro do ramo internacional. Uau. Tô curiosa para saber quantas nacionalidades tem nesse... Nossa, imenso. Várias. Nós temos muitas pessoas da África do Sul. O meu segundo conselheiro de distrito é da África do Sul, o presidente de um dos ramos é da África do Sul.
tem da Colômbia, tem do Brasil, tem Estados Unidos, Europa. Europa, muitos tem de americanos vários também. lugares. Qual é a frequência, mais ou menos? No ramo que nós... Bom, deixa eu explicar como é que funciona lá na China, né? Nós temos 4 distritos lá. Que seriam estacas. Estacas menores, o distrito é uma estaca menor. Então nós temos um distrito em Beijing, um distrito em Shanghai, outro em Shenzhen e o distrito que eu sou presidente, que é o Central China International District, que seria o distrito internacional. Só que assim, todos esses 4 distritos são só de estrangeiros, porque nós não podemos nos reunir com chineses. Aliás, nós nem sabemos quem são, onde eles estão, não tem registro nenhum deles. É proibido, por lei é proibido que nós tenhamos contato com eles. Mesmo quando a gente faz, né, reunião, por exemplo, com a presidência diária, eles não tocam no assunto. Não. Porque nós não podemos falar da igreja, nem, por exemplo, acabei de te conhecer e digo, eu sou, né, membro da Igreja de Jesus Cristo. Não podemos fazer absolutamente nada. E nós nunca vamos frequentar com os chineses. Nós frequentamos só os estrangeiros. E a nossa reunião é online. O nosso distrito é só reunião online. Sempre foi assim. Não, porque você imagina E nem assim, atividade. pega o mapa do Brasil, dos Estados Unidos, um membro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Então, é só online. Sacramento, como funciona? A gente faz em casa, com a autorização do presidente do ramo, né, que seria o bispo. Então, cada lar faz a administração do seu Mas sacramento. tem alguém que não tem? Sim, nós temos inúmeras mulheres, por exemplo, a presidente Só Socorro, ela é uma mulher solteira, ela tem 64 anos, nunca casou, e ela só toma o sacramento quando aparece alguém na cidade dela, que é portador de sacerdócio, que ela possa fazer uma reunião junto com ela. Nós temos inúmeras. A maioria dos americanos que estão na China são professores de inglês, a grande maioria. É muito difícil. Nós temos professor de química, nós temos professores de outras matérias, mas 80% dos nossos membros são professores de inglês, desde pré-school até a universidade. Tem bastante jovens? Como que é a demografia? Não tem muitos jovens, nem muita criança. Na maior parte são casais ou pessoas solteiras que vão para lá, né? Então, mas assim, e isso não é só em relação à nossa igreja, em relação a todas as igrejas, porque a China, ela consagra a liberdade religiosa. Então, todas as religiões, elas podem se reunir. A única restrição que existe é de proselitismo, em relação a estrangeiro com chinês. Entre eles podem pregar o evangelho entre eles. Nós, entre os estrangeiros, nós podemos pregar o evangelho. O que não pode é estrangeiro pregar o evangelho para chinês. É só isso. A única restrição em termos de liberdade religiosa é essa. E existe, assim, missionários chineses que pregam em... Não tem. Não tem missionários na China especificamente. Não. A não ser Xangai, ou não? Não, nem em Qual que Xangai, em Hong Kong. Hong Kong Só tem. em Hong Kong tem. Porque assim, Hong Kong ela faz parte da China. Só que é como aqui nos Estados Unidos, tem o governo federal e tem os estados que têm autonomia para estabelecer algumas regras que são diferentes para cada estado. Lá é a mesma coisa. Macau, Taiwan e Hong Kong fazem parte da China, mas elas têm certas autonomias. Então lá em Hong Kong tem capela, tem o templo, tem missionário, Taiwan também. Então essa é a diferença. Uau, Essa é a diferença. que legal. Você que foge do assunto, né? Um pouco Não, da eu ia aula, falar mas que é nossa! Não, mas e é uma coisa tão diferente na igreja, né? Que vale a pena a gente passar um tempinho discutindo, porque, nossa... E uma coisa bastante interessante, nós sabemos que existe um templo já construído em Shanghai, né? Que dentro da... quando a gente fala China Mainland, é a China, sem contar com Hong Kong, Macau e Taiwan. Então, nós moramos na China Mainland. Lá não tem templo, nesses outros lugares tem. Nós temos um templo construído em Shanghai, não tem um endereço onde a gente possa ir, aqui é o templo, nós não sabemos. E por que ele não está em funcionamento? Porque o governo chinês exige, por exemplo, na cidade que nós moramos, nós somos os únicos membros da igreja.
na nossa cidade. Mas tem muitos muçulmanos lá e tem mesquitas. Então, por que que o templo não pode funcionar na China? Porque o governo chinês exige que, periodicamente, a cada 2, 3 meses, um membro do governo chinês entre, por exemplo, nessa sinagoga e veja o que é que está sendo ensinado. Se ele entrar no templo, o templo tem que ser rededicado. Então, é por isso que nós ainda não temos o templo funcionando na China. Aí você está lá na reunião, de repente entra um chinês lá, você não sabe quem é, ele não fala com ninguém, ele entra, senta e fica lá observando o que está acontecendo. Na reunião, tipo, online. Na online e na física também. Em Xangai teve ou nos templos de qualquer outra religião, como por exemplo na sinagoga, né? na igreja católica Tem também. lugares da sinagoga que só entram homens. Como ele é um homem, ele entra, ele não chega dizendo eu sou um líder do governo e vim fiscalizar. Ele entra e fica quieto. Na nossa online, de vez em quando aparece. Eles exigem que, isso também é uma exigência deles, que a gente se identifique. Por exemplo, assim, se eu acessei por esse celular, eu vou colocar embaixo no Zoom Augusta. Aí eles sabem, de vez em quando aparece assim, iPhone. Aí a gente tem que mandar uma mensagem dizendo, quem é você? Porque a pessoa tem que se identificar para eles terem certeza que é um estrangeiro, não pode ser um chinês. Mas tem algumas capelas físicas também? Não tem Não, capela, capela só não. locação. E tem que aparecer por vídeo, né? Porque se Sim. Não necessariamente. Não, tem muita Não, gente que não maioria. não liga a câmera. Isso é outro desafio nosso. Você imagina você dar uma aula para pessoa de socorro com 20, 30 irmãs e 2, 3 estão com a câmera ligada. O resto tudo com a câmera desligada, microfone desligado. Dificuldade com o Covid, né? Exato, Assim, exatamente. Mas eu digo lá para os irmãos, né, que é uma dificuldade que, é claro que a gente está online, a gente quer ver as câmeras, né? Mas eu falo assim, gente, se nós estivéssemos numa reunião sacramental normal, nós estaríamos vendo só atrás da cabeça das pessoas. Só o púlpito. Então, assim, é claro que online, né? É legal ver os rostos, mas numa reunião normal a gente não vê os rostos das pessoas, só quem está sentado lá no púlpito. Então, E requer realmente uma disciplina, né? Uma disciplina Sim, pessoal sim, de sim, estar ali sim, pronta, sim. preparada, com nenhuma distração em volta, né? É. O que me leva aqui, eu vou apresentar então quem a gente está. Hoje a gente vai falar sobre terceiro NEF 1 a 7, com o tema Levanta a Cabeça e Tem Bom Ânimo, de 16 a 22 de setembro. E é legal falar sobre tudo isso, porque aqui a gente está pegando bem o período que o povo está esperando um sinal de que Cristo realmente viria e está zombando de quem acredita que ainda vai aparecer um sinal, né? E realmente essa liberdade religiosa, para eles, meio que não tem, né? Então, eles estavam prestes a assassinar as pessoas que acreditavam, por elas acreditarem. Então, não basta você só não acreditar e tá tudo bem, cada um por si. Não, tinha que também fazer os outros sofrerem, né, com as escolhas, enfim. Perseguições, Perseguição, exatamente. Então, é interessante como tem esse contraste que até hoje a gente tem ainda algumas diferenças. algumas diferenças. Até hoje a gente tem muitas diferenças de opiniões que às vezes são atacando a nossa religião, ou então pessoas da nossa religião atacando outras, né? E a importância da gente frisar o quão é importante, quão é bom a gente ter liberdade de religião, a gente poder frequentar a nossa igreja, mesmo que for por Zoom, né? E o privilégio que a gente tem de poder ainda assim se reunir online, ainda assim poder ter a igreja, né? E quem ataca normalmente desconhece, tem desconhecimento, né? Eu sempre escuto isso. Ah, mas você está na China? Nossa, você está correndo perigo lá, você vai ser preso, você vai sumir, não sei o quê. Eu falei, gente, olha, desconte pelo menos 90% do que você escuta na mídia, porque é assim, aí quando eu falo, as pessoas ficam, nossa, então é bom, né? É legal. Como a questão da liberdade religiosa, quando eu digo assim, a gente tem liberdade religiosa, né? Porque a liberdade religiosa, ela tem várias dimensões, né? Tem a liberdade de reunião, tem a liberdade de crença, né? A única restrição que nós temos é a questão de proselitismo, de pregar o evangelho. Lá a gente não pode. E de não ter uma capela, né? Mas tem locação, tem lugares em que, por exemplo, no meu distrito, tem três ramos, tem o online,
mas tem 3 distritos que hoje eles estão inativados porque quando a Covid veio, os estrangeiros foram embora para os seus países de origem. Então, eles ficaram inativos. Mas tem um sobrado na cidade de Chengdu, tem uma sala de hotel na cidade de Xi'an. Aqui em setembro a gente vai reativar, esse episódio vai em setembro, né? Então eu posso falar. Em setembro a gente vai reativar esse ramo. Então, assim, tem um lugar lá, tem lugar físico para as pessoas se reunirem. E o interessante falar também que nós não podemos falar do evangelho para os chineses em benefício da igreja. Nada vai acontecer comigo se eu falar do evangelho para os chineses, mas a igreja perde a concessão para funcionar na China, entendeu? E daí não é assim, eu não vou ter uma sanção para Augusta que falou sobre o evangelho. A igreja vai sofrer a sanção. Então, todo mundo, inclusive quando perguntam para a gente enrola. Porque mesmo que o chinês pergunte, nós não podemos responder. Entendeu? Então, já tivemos essa situação. Muito difícil. Pode escrever um papelzinho? E você acha que existe também das pessoas perguntarem para fazer vocês caírem na pegadinha? Pode ser. Você nunca sabe quem é a outra pessoa. Se essa pessoa for um membro do Partido Comunista e você não sabe, isso pode acontecer. Então, a gente... Responsabilidade, né? Hoje, a gente aqui em Utah ou no Brasil, qualquer lugar, a gente não se preocupa com o que a gente fala da igreja, né? A gente já está acostumado, fala, sim, eu sou membro da igreja, eu faço isso, acredito em aquilo, e vocês têm que ter essa preocupação de não falar para não colocar a igreja em risco. Mas é interessante que ainda assim os atos falam alto, né? Ainda assim, você se portar como membro da igreja, onde você estiver. Os meus alunos, eles falam isso. O professor é diferente, o professor é muito bacana, tal, porque os professores chineses, normalmente, eles são bem ali... Inclusive de criança. Muito rígido. Então, ele fala, o professor é diferente e tal. O professor não se reúne no domingo para fazer nada. Então, ele já sabe. A minha assistente, ela já sabe, ela me perguntou uma vez, inclusive ela foi admitida aqui na BYU, na Law School, ela me perguntou a indicação de uma universidade aqui para ela estudar. Eu falei assim, eu vou indicar a universidade onde eu estudei, né? E indiquei a BYU, ela aplicou e foi admitida, recebeu scholarship, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, essa universidade é conectada com a igreja, né? Eu falei assim, Só isso. Bom, se você quiser saber mais, procura lá. Agora, Carol, uma coisa... Olha que é a minha igreja. Procura lá. Uma coisa que é bem... que eu sempre comento isso quando eu tenho oportunidade de prestar meu testemunho, eu sempre digo assim, não reclame de dar almoço para os missionários, porque nós não temos missionário. Não reclame de ir para atividade na igreja, porque nós não temos atividade. Não reclame de limpeza da capela, porque nós não temos capela para limpar. Né? Não reclame de, toda quarta-feira, ou sei lá que dia eu tenho que ir para o templo. Nós temos que ir para um outro país. É uma viagem caríssima para nós irmos para o templo. Caro hotel, caro passagem, então nós não temos templo também. Então, estar aqui em Salt Lake, ver essa quantidade de templo que vocês têm aqui, é o sentimento de gratidão, né? Que povo maravilhoso que nós somos, que povo abençoado que nós somos, que vocês são por morarem aqui. Não dá para reclamar em absolutamente nada, porque existem pessoas no mundo que gostariam. Eu adoraria receber um missionário para almoçar na minha casa. Então, interessante que quando nós chegamos aqui e nós vimos um casal de missionários, a gente fica emocionado. Dá vontade de ir lá e dizer, eu quero tirar foto com os missionários, porque olha que coisa interessante, vocês tropeçam em missionário aqui, né? E nós não temos nenhum. Então, assim, quando eu cheguei no aeroporto e eu dei de cara com gente com plaquinha, eu parei e falei assim, nossa, missionários! Quando é que isso vai acontecer lá na China? Os chineses são um povo muito bom, muito obedientes, eles estão muito felizes lá na China. Eles não têm essa mobilidade, não tem nada do que a gente ouve por aqui. A dificuldade que eles teriam um dia de frequentar a igreja, de se tornar membros da igreja, é a palavra de sabedoria, porque eles tomam muito, né? Chá verde, chá preto, café, álcool, né? O chefe chama o subordinado para beber, o subordinado não pode dizer não.
Então, nós não chegamos nessa situação ainda, mas o Douglas já teve situações de o chefe perguntar, mas você não bebe nada de álcool? Ou deles fazerem brinde, porque eles brindam a tudo. E eles começam o jantar e já começam a beber. Então, assim, da metade do jantar para frente, está todo mundo bêbado. E nós fazemos o brinde com chá, porque nós não bebemos. Então, às vezes, eles questionam isso. Então, eu acho que o maior desafio, né, lá será realmente a palavra sabedoria. Vestimenta, eles já se vestem como nós. Minha mãe falou, brincando, que as mulheres já parecem que são sisters. As minhas alunas Porque parecem sister. é tudo saia comprida. Não existe roupa decotada, roupa apertada, roupa... nada. O máximo é a transparência daqui para lá. Isso no dia a dia deles, entendeu? Então... É pouco, né? É pouco. Mas você falou de vocês, eu também acho admirável vocês, como membros da igreja, se permanecerem firmes em meio a essas dificuldades, essa adaptação que exige, né, de vocês, e ainda estar servindo, né, e falar com alegria do evangelho. E é muito fácil mesmo se sentir sozinho, né? Nós temos várias pessoas inativas que a gente, né, corre atrás e manda mensagem, mas pessoas que querem permanecer inativas, tipo assim, não, eu não quero. Que é justamente o que fala essa passagem no livro de Mórmon, né? Quando as pessoas começam a agir pelos seus próprios pensamentos e decisões, né? A apostasia, ela é o oposto da obediência. Obediência significa, o Senhor quer que eu faça isso, eu não sei por que Ele está me mandando fazer isso, mas eu vou fazer, e eu faço. Apostasia é, ai, mas Ele mandou eu fazer, mas eu não quero. Acho que não é bom para mim. E aí eu começo a ir pela minha própria cabeça, pelos meus próprios sentimentos, e tomar as minhas próprias decisões. E daí, quando eu faço isso, eu perco a presença do Espírito Santo. Aí... Não colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Né? Então, falando sobre aqui o terceiro livro de Nefe, né? A gente está falando do filho de Nefe, que era filho de Elamã. Então, Elamã tinha um filho Nefe, e esse Nefe tinha um filho que também chamava Nefe. Então, terceiro livro com o nome de Nefe, terceiro Nefe que aparece na linhagem de Nefe, mas não é aquele Elamã, Nefe. que era filho de Alma. que era filho De Alma. E que daí vai chegar no Nefe. No Nefe. O Nefe. Tá, e daí aqui eu tô falando em geral no livro, no terceiro livro de Nefe, tá? Vai cobrir um período de 35 anos, que é de 1º a 35 anos depois de Cristo, né? Então aqui a gente já tá falando da época em que Cristo nasce lá em Jerusalém, esse período todo até a sua... A gente estava sempre, não, falta 5 dias, falta 5 dias, não, 5 anos, falta 90 anos, chegou! Então chegou esse momento aí, Tá, então a gente vai aqui ouvir bastante o próprio Jesus Cristo falando, a gente vai ouvir as palavras de Nefe, desse Nefe aqui, a gente vai ouvir ele citando as palavras de Isaías, a gente vai ouvir Malaquias também, e a gente vai ouvir um pouco das palavras de Mórmon. Lembrando que Mórmon é quem está compilando, né? Então, às vezes, ele está introduzindo alguns comentários. E esse livro de terceiro Nefe vem das placas maiores de Nefe. Tá? E os capítulos aqui que estão no Vem e Segue-me é o capítulo 1, a gente vai ver os sinais que foram dados no nascimento de Jesus Cristo. A gente vai ver aqui a dificuldade, né, que as pessoas estão tendo com o bando de Gadianton, com arrependimento. E daí os capítulos 6 e 7 a gente vai ver um pouco da iniquidade e do governo nefita sendo derrubado. E daí capítulo 8 a gente vai ver a destruição nas Américas, quando Cristo morre. Capítulos 9 e 10, a voz de Jesus Cristo está falando, né, com aqueles que sobrevivem às destruições. E nos capítulos 11 até 30, é só Jesus Cristo vindo, ensinando, batizando, e é o ministério dele nas Américas. Então, muita coisa legal. Ele precede a parte mais importante do porquê existe o livro de Mórmon, praticamente, né? Para mostrar
Jesus Cristo veio para as Américas, que o povo daqui também foi abençoado. Então é legal ver que a palavra que Jesus Cristo, de uma forma ou outra, ele é mencionado 1,7 vezes, ou a cada 1,7 versículos do livro de Mórmon. Ou seja, é um livro que fala sobre Jesus Cristo o tempo todo. Por isso que ele recebe o subtítulo de um outro testamento de Jesus Cristo. Exatamente. E ele está trazendo para esse ponto, para esses dias de agora, né? Que é dos sinais do nascimento dele e a vinda dele nas Américas. E eu acho interessante a gente lembrar que a gente acabou de ver Samuel, o Lamanita, e ele foi muito específico, né? Falando que Jesus Cristo ia vir em X anos, né? Então aqui, terceiro Nef, capítulo 1, a gente começa a ver o povo começando a ficar um pouco ansioso, tipo, pô, tá chegando próximo, e aí? Vai vir o sinal? Vai vir? Não vai acontecer? E daí que entra um pouco esse tema de liberdade religiosa que a gente falou um pouco, né? Porque daí você vê, foi se decidido pelos os líderes, né? Falando assim, ó, então, se o sinal não vier dia 30 de abril desse ano, que seria, sei lá, daqui um mês, 7 dias, a gente não sabe quanto tempo, mas se não chegar nesse dia o sinal, a gente vai matar todos vocês. E literalmente os membros da igreja perderem a vida pela sua crença, isso é falta de liberdade religiosa, né? Eles estão literalmente perdendo a vida pelo de Deus, né? de Deus. E é interessante que ele é bem isso que tem. A gente estava falando aqui sobre a fé, né? Sobre a força de manter a fé. Então, muitas das pessoas se deixavam levar, né? Pelas críticas, pelas zombarias, enquanto outras estavam ali ansiosas, esperando, né? Então, se a gente vamos ler terceiro Nef, versículo 7 e 8. Lê pra gente, Ana. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite e aquele dia, que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então, eu gosto que ele fala aqui, mas aguardavam firmemente aquele dia. Então, ainda assim, ainda que eles tivessem dúvida, né, as pessoas haviam acreditado, começaram a afligir-se, eles estavam tendo dificuldades. E eu pensei muito em hoje, né? Hoje a gente sabe que Cristo está para vir na segunda vinda. E a gente pode ter essa mesma aflição, temendo por algum motivo de não se cumprir agora, né? De não ser, mas será... Mas ainda assim eu espero firmemente aquele dia que ele vai vir. Eu pensei até nas condições, assim, vocês falando, né, de como tem que adorar o Senhor nesse país, né, na China, nesse caso. E mesmo assim, vocês estão lá firmemente. E eu pensei hoje, né, será que se o Senhor pudesse contar com a gente, para a gente ponderar, né, será que a gente, em meio a qualquer condições, a gente vai aguardar o Senhor firmemente? Né? Será que hoje... aos domingos, né? Hoje a gente talvez está numa comodidade, a gente de viver aqui em Utah, que às vezes pode se tornar cômodo, né? E no Brasil também tem as suas dificuldades, cada país vai ter uma dificuldade. E será que nós, né? Como o Senhor, Ele é tão maravilhoso e como a gente está aqui para passar essa experiência pessoal, assim, né? Para a gente vive em comunidade, vive em famílias, mas a gente precisa ser essa força dentro do nosso lar, acredito eu, a gente precisa aguardar firmemente pelo Senhor, né, no nosso dia a dia. Esses que aguardavam firmemente, eles certamente duvidaram de suas dúvidas. E não duvidaram da sua fé, exatamente. É verdade. Em pensando de firmemente, né, aqui nos próximos versículos, a partir do 10, a gente vê Nef, né, que viu todo mundo sendo, eles afligindo, o próprio Nef, né, ficou afligido também, e eu achei uma lição também muito importante aqui, né, porque Nef, ele ficou preocupado com o povo, não necessariamente com ele próprio, né, e daí no 11 fala que ele prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do povo. No 12, e aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia.
E eis que lhe chegou a voz do Senhor dizendo, e daí no 13 a gente escuta o Senhor, né, falando com ele. E é muito interessante, eu peguei essa ideia do episódio do Tyler, né, que ele fala sobre isso. E que ele fala, mas por quê? Qual que é a diferença? O Neff começou a orar lá de manhã, e ele passou o dia inteiro orando pro Senhor, só dá a resposta para ele 11 da noite, né? E daí ele falou, qual que seria a diferença? O Senhor poderia muito bem ter dado a resposta para ele logo na primeira vez que ele orou. Mas o Senhor fez ele esperar e orar e orar e orar o dia inteiro para só no final do dia ele dar a resposta. O Tyler falou assim, porque o Neff de manhã não era o mesmo Neff de noite, no final do dia. Então, quando a gente fica pensando assim, mas por que que o Senhor me fez esperar tanto por essa resposta? Ou por que que o Senhor me fez passar por tanta provação? Tantos anos. Tantos anos de provação, anos e anos sofrendo. Você não é a mesma pessoa quando a provação começa e quando a provação termina. Em nosso próprio benefício. Em nosso próprio benefício. O testemunho, talvez, que Neff recebeu de ouvir a voz do Senhor foi tão grande durante a noite, imagino eu, né? Deve ter sido tão grande que talvez se o Senhor tivesse vindo para ele de manhã, talvez fosse muito fácil. Daí o Neff falou, tá vendo? O Senhor responde orações e sei lá, e passasse meio que despercebido. Mas ele, né? Porque ele continuou fervorosamente na oração dele. Deve ter sido uma experiência muito mais mágica ouvir a voz do Senhor. Sim, e isso faz com que nós lembremos que esse é um padrão do Senhor. Porque Jacó também, ele orou e ele clamou, né? Não é só orar, ele clamou e foi também o dia inteiro. Né? Então, esse é um padrão do Senhor, né? Para nos ensinar que o tempo não é nosso, né? O tempo é do Senhor. Inclusive, eu acho que foi o pai desse Neff, né, o outro Neff, que o Senhor falou, o que for do desejo do teu coração eu vou conceder, né? Porque ele pensava como Deus pensava, assim, né? Ele sabia que o que ele tinha de desejo seria bom para o povo, era justo. E o filho dele provavelmente não tinha tido essa mesma experiência, né? Ele já tinha o exemplo, mas ele precisava passar por essas provações também, né? E passar por esse refinamento, né? E às vezes a gente questiona até provações de outras pessoas, né? Às vezes vê alguém, por exemplo, uma doença, né? Alguém sofrendo muitos anos com certas doenças. E você fala, nossa, mas é uma pessoa tão boa, por que sofre tanto? E às vezes eu pensei nisso também. Às vezes não cabe a gente mesmo questionar, porque o Senhor, ele tá refinando cada pessoa. Às vezes são os familiares ao redor, né? Às vezes não é nem a pessoa. Claro que também, né? Acho que todo mundo aprende com toda a situação, mas... E todo mundo passa por isso, né? Por doenças, por dificuldades, assim, que demoram anos, que a gente não vê, mas que a gente precisa do versículo 13. Vamos lá ler? Vamos. Por favor. Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca de meus santos profetas. Eu acho muito legal, eu tive uma discussão com meu pai sobre esse versículo, acho legal a gente mencionar, porque, assim, claro que isso são só, assim, teorias, né? Ninguém sabe o certo, especulações, né? E tem estudos, mas enfim, ninguém sabe. Mas, gente, aqui é a voz do Senhor, Jesus Cristo, falando, amanhã eu chego, e ele tá lá, na barriga da Maria. Como que ele falou com o Neff se ele tá na barriga da Maria? Eu acho que a melhor explicação... Bom, primeiro que essa discussão não vai nos salvar ou deixar de nos salvar, certo? É só curiosidade. Só curiosidade, né? Mas quando o Espírito entra, né, no corpo da criança, né, se no momento do nascimento ou na concepção, ou o que é que seja, mas eu acho que a melhor teoria a respeito de como isso aconteceu foi do Espírito Santo ter falado com o Neff. Porque ele é um porta-voz autorizado de Deus e Jesus Cristo. Então, possivelmente, não era o próprio Jesus Cristo que estava falando ali, mas sim o Espírito Santo, o representante em nome dele.
Não sei. Legal. Não sabemos. Como você disse, é especulação, mas Especulação, é. Mas é legal que inclusive, em um dos comentários aqui que eu vi, ele até menciona o David Bridges, que ele fala, é difícil a gente não imaginar o que o próprio Jesus Cristo sentiu, né? O seu coração devia estar cheio, né, de a felicidade, a animação, quando ele viu que Maria, que finalmente chegou a sua hora, né? Que Maria, que depois dele criar mundos, que depois dele fazer tanta coisa por nós, chegou a hora dele vir para a Terra também. Então é legal a gente pensar um pouco nesse lado, né? E eu fiquei pensando, antes também, Carol, daquilo que você comentou sobre o nosso estado, né? De como a gente hoje não tem essas dificuldades que eles têm de viver nossa religião. E aí me fez pensar, essa semana que hoje em junho, a gente estudou um pouco de Alma 5 semana passada, né? Que a gente vê ali todas as perguntas que a gente deveria estar se fazendo para realmente, para nossa autoanálise, né? Espiritual. E aí aqui, ao mesmo tempo, me fez remeter a isso também, né? Aqui, o povo que estava fielmente, que estava firmemente ali esperando, também precisou dessa autoanálise. Assim como nós, às vezes, podemos fazer essa autoanálise. Nossa, se eu fosse para a China, será que eu seria uma pessoa morna? Será que eu seria uma pessoa que ficaria ali totalmente pronta para ouvir o evangelho online, para fazer parte da forma que fosse, né? Então, que sirva de uma autoanálise de novo, né? A gente já está em setembro agora aí no vídeo, então que a gente possa lembrar de fazer essa autoanálise de sempre na nossa vida, que a gente sempre precisa estar estudando as escrituras, não só ouvindo, não só escutando nos nossos vídeos, que a gente adora quem escuta e vê também, mas que a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar em comunhão com o Senhor. Enquanto isso, deixa eu fazer um comentário, Letícia, que a gente tem que sempre lembrar que essa autoanálise é uma comparação do que a gente era ontem com o que a gente é hoje. Não uma autoanálise do que as outras pessoas são, do que as outras pessoas serão. É uma análise nossa, pessoal. Eu não me comparar com outras pessoas. Cada pessoa tem a sua circunstância, né? Então, eu só posso fazer essa autoanálise comparando comigo mesmo. Quando eu era, né, como eu era 10 anos atrás, eu estou melhor hoje, né, do que eu era 10 anos atrás, ou ontem, ou a semana passada, né? Se tirar o alto, vira fofoca. Exato. Não é mais análise, é Exato. fofoca. Né? Falar mal. Verdade, bem colocado. Mas a gente tem que estar sempre pelo menos 1% melhor do que o dia anterior, né? Então, gostei. Ele dá, inclusive, vários exemplos de pessoas que passaram por grandes provações nesse discurso, né? E pessoas que, a despeito da circunstância, passaram e tiveram alegria, porque o Senhor nos criou para ter alegria, né? Então, mas é difícil, né? É difícil, quando você está ali na hora do vamos ver ali, você está passando por aquela provação, fala, pô, como é que eu vou ficar feliz? Como é que eu vou ter alegria com um negócio desse? Eu lembro que ele deu esse discurso quando a gente estava para receber a notícia do Green Card. E eu estava tão ansiosa que eu falava assim, nossa, mas como que eu vou focar sendo que eu tô... Achei. A citação é: a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. E aí eu pensei, como que eu vou focar na alegria se isso daí vai determinar o meu futuro? Se isso daí vai... Não sei o que vai acontecer com a minha vida. Como que eu vou conseguir ser alegre, sabe? Esperando. E aí o Senhor me ensinou, né? Que eu tinha que focar em ter fé naquele momento. Que eu tinha que acreditar. Que eu tinha que parar de pensar e se... E confiar que Ele é o Deus desse mundo e que Ele ia fazer a vontade dEle, o milagre que Ele quisesse para minha vida. E independente, eu ia ter que aceitar e ser alegre, né? E esperar firmemente com alegria. Né? Mas Independente da resposta, independente da resposta, né? Foi um exemplo pequeno. Eu sei que tem pessoas com desafios muito maiores, mas... Eu tô lendo para a escola aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Altamente Eficazes. eficazes. Isso. E o primeiro deles tem uma coisa, super a ver com isso. É sobre a gente ser como fala?
responsáveis. Accountability é E responsabilidade. o primeiro hábito tem a ver com responsabilidade, né? E eu gostei que ele quebrou a palavra em inglês, é responsible. E ele fala assim, que é response able. Resposta, habilidade. Responsabilidade tem a ver com resposta, habilidade. A nossa habilidade de responder a qualquer situação. Perfeito. Né? Então, daí ele conta uma história de também um judeu que estava lá no campo de concentração, Exato. sabe? Todo mundo naquela situação que ou ele estava esperando ele ser o próximo a entrar lá na fila para ser morto, ou ele estava esperando para limpar os restos de pessoas mortas, e que daí meio que algo mudou na cabeça dele, e onde ele falou assim, ei, peraí, mas eles não me tiraram o meu poder de decidir como eu vou agir. E que ele acabou tendo, assim, sabe, alto astral, ele ajudou vários outros judeus a mudarem essa mentalidade de tudo está acontecendo, tudo é culpa deles. Eu só tô nessa situação porque tá chovendo, eu tô nessa situação porque tá assim, eu tô na... Sabe? E a gente tem que, tá chovendo? Beleza, vamos dançar na chuva? Né? Que tem tudo a ver com... A gente tem esse poder. É verdade. Né? E isso me lembra do Pai Celestial, que a gente tá aqui na Terra e a gente tem o quê? O livre arbítrio. Falou o que eu ia falar. Aí você vai falar, Eu ia falar exatamente, essa responsabilidade está super ligada ao nosso arbítrio. Vamos ler o 14, então, que ele continua. Muito lindo aqui, que ele fala: eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho, do Pai por minha causa e do Filho por causa de minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. Então, né? E vamos continuar no 15. Aconteceu que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram segundo o que fora dito, pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão, e o povo começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. Então, aconteceu, né, aquilo que Samuel Lamanita falou aqui. Nefe também teve uma evidência da experiência que ele, né, ouviu a voz do Senhor, no dia seguinte aconteceu o sinal. E eu adorei também, eu não sei agora aonde que eu peguei essa ideia, mas da minha cabeça não deve ter sido, foi de alguém que eu li, mas que aqui é o primeiro milagre que a gente vê Jesus Cristo fazendo. Ele era um bebê, ele acabou de nascer, e o primeiro milagre foi o quê? Ele salvou esse povo aqui da morte. Porque se ele não tivesse vindo, toda aquela nação que acreditava ia ter sido morta. Primeiro milagre. Como bebê, ele já começou a salvar. Com o bebê, ele já começou a salvar as pessoas fisicamente, né, de uma morte física. E daí a gente vai ver aqui daqui a pouco que daí o outro sinal da morte dele é completamente ao contrário, né? Esse sinal é de luz. Houve-se luz, o dia não anoiteceu. E daí quando a gente vai ver a morte de Jesus Cristo, o sinal era a escuridão. E daí era naquele instante que ele estava salvando o seu povo da morte espiritual. E aí eu pensei nesse tema, né? Por que com todos esses capítulos eles pegaram o versículo de levantar a cabeça? Porque Cristo vai vir, né? Cristo, ele vai vir na nossa vida, ele vai agir nas nossas dificuldades, né? A gente precisa levantar a cabeça e ter bom ânimo. E eu até queria acrescentar, né? E não temer, crer somente. Né, completar aí a gente teve o serão com Ulisses recente, ele citou algumas escrituras, a gente tem até no nosso post do Instagram todas as escrituras que ele falou sobre as coisas que ajudam, as escrituras que ajudam ele a ter esse bom ânimo. Então, se vocês de casa quiserem conferir lá. Foi em junho. Foi em junho. É verdade. Vou ter que repostar. A gente reposta. Mas foi um devocional, assim, muito bom, né? Fortalecedor, né? Que eu acho que todo mundo precisava. A gente conhece as escrituras, a gente sabe que elas estão lá, mas da maneira como ele colocou, cada uma das pessoas que estavam naquele serão usaram essas escrituras para suas próprias circunstâncias, né? Porque o meu desafio é diferente do seu. Né? Então ele conseguiu fazer de uma maneira que cada um de nós saiu de lá fortalecido
por aquelas escrituras todas que ele citou, que nenhuma era nova, né? Nós conhecemos todas elas, mas... É porque foi pessoal, né? E ele, como um apóstolo, né? Ele falou assim, olha, eu tenho dificuldade e essas escrituras aqui me ajudam. Né? Então foi pessoal, por isso que eu acho que teve mais significado. Teve talvez. aquele lado humano, né? Sim, E olha só que interessante, continuando aqui a história também, versículo 22. Acabou de acontecer, tá? O sinal. Acabou de acontecer. E, né, teve o dia que não virou noite, aí no 21, e aconteceu também que teve uma nova estrela, surgiu. E no 22, e aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e enganos, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Então, assim, a maior parte do povo acreditou, mas ainda por mais que eles viram, eles foram deixados ser enganados por... Inclusive o Douglas citou isso, né, essa semana, falando sobre como a memória do povo é fraca, né, 12 anos. Que você 16 anos. 16 anos. Se a gente olhar aqui né, primeiro ano antes de Cristo até o capítulo 2, que vai dar lá de 5 a 16, quando chegar no 16 ali, todo mundo já estava, a nova geração já estava, e aí eu fico pensando, pô, mas se era uma Rising Generation, né, no ano 1, né, então deviam ser bebês. Então quando chegaram nos 16, viraram adolescentes. Começaram a questionar. Já se rebelaram ali, né, a despeito daquilo que seus pais deles tinham visto quando eram crianças e também daquilo que os pais... E eu fico pensando também que essas pessoas viram os sinais, e não só elas, o bando de Gad e Anton também viu. E não fala nada deles terem nenhum deles, né, ter se convertido ou ter... Não fala especificamente nada, deles, né? Exatamente, mas eles também viram. Eles também viram e, enfim... E me fez pensar muito sobre hoje em dia, né? Porque, assim, o que eu pensei na hora que eu li isso, eu falei, nossa, eles estavam calejados pelos milagres que aconteceram, que estavam acontecendo na vida deles, na vida dos pais. E, às vezes, a gente também, às vezes recebe uma bênção de um trabalho novo, de um emprego novo, que salva a nossa vida, que salva a vida da nossa família. Aí, chega 10 anos depois desse emprego muito bom, estamos com um poder aquisitivo alto e tal, e aí esquece do Senhor, né? E é isso que eu sinto, assim, que muitas vezes a gente pode ficar calejado pelas coisas tão boas que o Senhor nos abençoa, que a gente começa a não enxergar que é uma bênção do Senhor. Sim. E é algo que nós próprios conquistamos, né? E é uma armadilha de Satanás. Satanás está sempre querendo que a gente olhe para nós, né? Querendo que a gente traga por nós mesmos. Pois é, e eu ainda fiquei mais, assim, maravilhado, né, nessa situação, porque não foi assim... Não foi um evento, porque lá no versículo 4 diz que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores os milagres. Então não foi um milagre. Não foi só Foram o vários, dia que não virou noite. Foram já várias tinha, coisas que verdade. aconteceram. Então era para ter causado um impacto muito grande nessas pessoas, né? Então assim, não adianta se o anjo aparecer na frente dela, como aconteceu com Lamã e Lamuel, não adianta, né, não ter noite, só ter dia, não adianta, tem gente que vai ceder. Quem estuda as escrituras sempre vai ser lembrado, né? As escrituras falam, lembra-te, né? Exatamente. E aí, inclusive na aula da escola dominical, a gente até teve uma discussão nesse último domingo, porque o irmão falou assim, mas a gente é muito natural, a gente cede muito. E aí eu falei assim, eu preciso falar. Eu falei assim, pensando no que o irmão falou, a nossa natureza é divina, a gente se esquece, a gente tá aqui nós somos seres espirituais passando por experiências carnais, né, por experiências terrenas. E a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa se lembrar que a gente vai errar pela nossa natureza carnal, mas a gente tem o espírito divino e a gente precisa alimentar mais o nosso espírito, né? Para a gente lembrar de ter bom ânimo, para a gente lembrar de ter fé, porque vai ser muito fácil a gente se acomodar, como você falou, né? Conquistando coisas
mundanas, né, acreditando nas mentiras de Satanás, como ele fala, né, que a moda é essa, a roupa é essa, o carro é esse. E aí acaba que a gente esquece do principal, que é o nosso espírito, né? E aí é o que aconteceu aí. E é incrível, né? Porque, assim, o mundo inteiro, com exceção de alguns países que não seguem o calendário anos depois de Cristo, né? A gente é lembrado que Cristo veio à Terra o tempo todo. A gente tem escrituras, Bíblia, todas as religiões seguem pelo menos a Bíblia. Tem Páscoa, tem A maioria. Tem Páscoa, tem Natal, a gente tem tanta coisa que nos lembram e nos remetem, olha, um povo foi abençoado naquela época e por isso que a gente celebra até hoje. Mas ainda assim não é o foco central da vida de muita gente. E também isso me faz lembrar, Letícia, quantas pessoas que foram excelentes missionários, poderosos, que tinham espírito, que batizaram horrores e que se afastaram quando voltaram para casa. Aí eu penso assim, eu sou uma ex-missionária, né? O Douglas, a Ana, eu não sei, vocês fizeram missão. A gente lembra com frequência situações que a gente viveu na missão, a gente lembra e ainda hoje traz aquele sentimento de emoção de ter vivido aquilo, né? Então eu penso assim, hoje... eu estou nos 60, né? Eu tenho vários amigos na minha faixa etária, ou até mais velhos, que dizem assim, eu não vejo a hora do Salvador Jesus Cristo voltar e isso acabar de uma vez. E daí, por outro lado, eu penso, mas será que eu estou preparada, né? Porque se for pensar na autoanálise da semana passada, acho que nenhum de nós pode responder sim a todas aquelas questões que são colocadas lá, né? Então, assim, a gente começa a ficar preocupado. Se ele voltar, né? A gente está orando, pedindo que ele volte logo, será que eu estou preparada? Será que a minha família está preparada? Porque Né? também tem essa questão, né? A gente não pode se apegar apenas às experiências passadas, a gente tem que ter experiência hoje com o Senhor. Exatamente. Continuamente. A gente, é bom a gente lembrar, é bom a gente ter aquele sentimento de se apegar a Ele, quando a gente está fraco, lembrar que Ele aconteceu, mas pedir por mais, né? Sim. Eu gostei muito de um testemunho de uma membro da nossa aula falando sobre a ministração. Ela disse que ela estava sem forças para ir para o templo. E eu fiquei pensando, nossa, né, que... E ela sabia que era verdade, eles estavam num processo um pouco meio inativo, num processo de voltar para a igreja, e ela dizia que ela não tinha essa força. E aí ela falou que a administradora dela falou para ela, vamos ao templo? E ela falou assim e falou, o que eu preciso fazer, né? Acho que ela, não sei se ela ainda tinha a recomendação, e ela falou assim que esse convite foi essa força que ela precisava. E eu achei muito interessante, né? Porque eu penso assim, quantas pessoas aqui talvez estão ouvindo a gente que precisam dessa força para levantar e ter bom ânimo, né? Talvez uma palavra, uma coisa. Eu fiquei ponderando da gente tentar ponderar nas pessoas que a gente conhece essa semana e pensar quem que está precisando dessa força. Às vezes não precisa nem ser membro da igreja, né? Às vezes é alguém que está precisando de uma palavra, de um conforto, de um carinho. E aí ela prestou esse testemunho tão bonito, assim, eu achei tão humilde, assim, da parte dela, expor essa fraqueza, né, que ela estava sem essa força, e um convite, uma ministração ajudou ela, né, a levantar, ter bom ânimo e voltar, né, com mais vigor pro evangelho. E é isso que eu penso, né, essas pessoas, tem muitas nessa situação que estão ali, nessa morno, como a Letícia colocou ali, né, estão ali que precisa de levantar, ter bom ânimo, né? O Senhor está vindo, o Senhor agora está vindo de novo. E a gente sabe, né? A gente está vendo alguns sinais já. E em determinadas situações o ânimo não vem pela pessoa. O ânimo vem pelo ministrador ou pela ministradora. Porque aquela pessoa, em determinadas situações, ela não tem a força física, mental e espiritual para fazer isso. Então, é um ministrador que tem que ter o ânimo para fazer o contato, para servir de instrumento para poder ajudar. Mesmo que ele também está passando por dificuldades, Exatamente. né? Às vezes vai fortalecer os dois. Ainda assim. Essa questão de ter experiências, né, de constantemente não ficar se apegando das passadas, eu uso essa versão como um líder lá na China. Porque eu digo para os membros assim, né?
quando nós viemos para cá, nós recebemos uma resposta de Deus, de que nós deveríamos vir para cá, certo? Todo mundo recebeu. Eu e minha esposa, nós oramos, nós jejuamos, nós fomos pro templo, então a gente sabia que era para vir para cá. Mas 2 semanas aqui na China eu já estava me questionando, será que eu estou no lugar certo? Tá certo? Será que eu tô? Então, aí, depois de 2 semanas eu fiquei sabendo, o presidente do distrito me ligou e falou assim, irmão Castro, você chegou na hora certa. Tem uma pessoa aí na sua cidade, ele é de Ruanda, na África, ele está sendo ensinado pelas Sisters em Las Vegas, ela está dando lições online para ele. Ele precisa ser batizado. Ele já tinha aceitado o desafio, já tinha todas as palestras, só que não tinha ninguém para batizá-lo. E todo mundo me perguntando por que eu tinha ido para aquela cidade. Então, É por causa de uma pessoa, o Senhor está preocupado com todos nós. uma pessoa. Você pode contar mais sobre o batismo dele? Aí ele me falou, olha, ele precisa ser batizado, né? Como nós estamos ainda em Covid, eu não posso viajar e ele quer se batizar, né? E aí a gente começou a procurar um hotel que tivesse uma banheira suficientemente grande para poder batizar, porque ele é alto, africano alto, né? Forte. E aí a gente encontrou, e hotel que aceitasse estrangeiro, porque na época de Covid nem todo hotel aceitava estrangeiro também, tinha essa restrição. Aí a gente achou um hotel próximo da nossa casa, a gente alugou o apartamento por um dia, né? E aí eu fiz o batismo, mas assim, acho que foram 3 vezes, né? E muito interessante assim. Porque ele era grande, então se eu claro, abaixava um lado, banheira, subia outro. Sabe? E aí acabou que ele teve que ser batizado meio que de lado, porque o joelho ficava para cima. E olha que interessante, quem foram as 2 testemunhas do batismo? Eu e a Gabriela, que está inativa. Não tinha outra pessoa para ser Tinha testemunha. outro membro da igreja lá. Entendeu? Então, mesmo a Gabriela estando inativa e estava meio contrariada, porque ela não queria, mas não tinha outra opção. Então, as 2 testemunhas do batismo foram eu e a... Que é sua outra filha, Gabriela. a Gabriela. Então, assim, depois de 2 semanas eu estava questionando por que eu estava fazendo naquele país, porque é tudo difícil, comida, tudo... Eu me sentia um verdadeiro idiota, porque eu não sabia falar. A comunicação continua né? muito difícil, quase 3 anos lá e a gente não consegue se comunicar. E aí aconteceu isso. Aí depois, passou algum tempo, você está sendo chamado como presidente do distrito. Eu falei, é isso, né? É isso aí, é isso. Então eu digo, a gente precisa buscar confirmações, né? Todos os dias. As experiências precisam acontecer, experiências espirituais para nos fortalecer sempre, porque senão a gente vai esquecer, enfim. E o tanto de influência que você deve estar tendo também a cada 6 meses em 200 alunos. Pois é, Não, e só do fato dessa pessoa ser batizada, né? Se esse foi o único propósito de vocês terem ido para a China, Já valeu. foi no momento certo, na hora certa, que aquela alma pôde fazer um convênio com o Pai Celestial. Pois é. A história dele é muito interessante. Eu fico pensando, né, de todo o sacrifício, de tudo que a gente vendeu lá no Brasil, de tudo que a gente... Aí quando eu fico pensando em tudo isso, eu falo assim, mas pera um pouquinho. Se foi só por isso, né? Já valeu a pena. Já valeu. Já valeu a pena. Verdade. Então, só para a gente continuar no estudo, o capítulo 2 a gente começa a ver, então, que o povo começa a ficar iníquo, né? Então, 100 anos desde Mosias, 9 anos depois de Cristo, 609 desde que Lei saiu de Jerusalém. É interessante que eles contavam, assim, de várias formas diferentes para não se perder. Né? E aí ele, no 1:29 ele fala, né? Houve também muita tristeza entre os lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, como a Ana comentou, que à medida que cresciam, ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns aramitas. Então, aí a gente começa a ver que o bando de Gadianton tá a todo vapor ali tentando convencer as pessoas, né? E no 2,
a partir do 8, eles começam então a calcular quanto tempo foram dados sinais, eles veem que não tem mais nenhum sinal, então pronto, então tá na hora da gente fazer bagunça de novo, né? Então assim, no 10, aconteceu que apesar das pregações e profecias que lhes foram feitas, o povo perseverou na iniquidade. E assim se passou também o 10º ano, e o 11º ano também se passou em iniquidade. Então, apesar de terem visto, terem sentido, continuaram a passar por essas dificuldades. E aí, estava tão difícil, né, reconhecer quem que estava iníquo, quem que não estava, que a gente chega no 14. Que a Ana vai ler para nós. Ok. E aconteceu que os lamanitas, que se haviam unido aos nefitas, foram contados com os nefitas, e a maldição foi retirada deles, e sua pele tornou-se branca como a dos nefitas. E seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos e foram contados com os nefitas, sendo chamados de nefitas, e assim terminou o 13º ano. Eu acho interessante aqui, porque as pessoas interpretam isso aqui muito errado, né? A gente já vê assim, opa, peraí, então você está falando que quem tem pele branca é belo, não sei o quê, então quem não tem pele branca não é belo. Só para entender que a maldição não era em relação à cor da pele, mas sim em ter ou não ter o Espírito do Senhor. Quando a pessoa tem o Espírito do Senhor, ela fica iluminada. Então, ela fica mais bela, ela fica mais radiante, né? Então, quando ele fala assim, fair skin, não está dizendo que pele branca. É uma pele numa condição melhor, né? Que quando nós temos o Espírito do Senhor, o nosso semblante muda, né? Então, é isso que o presidente Joseph Fielding Smith fala aí sobre... Vamos ler a citação? Do profeta Joseph Fielding Smith. O livro é Respostas a Perguntas do Evangelho. Não sei se tem em português esse livro. Pode ser que não, né? Ele fala assim, a pele escura era o sinal. A maldição foi a retirada do Espírito do Senhor. A pele escura não é mais considerada um sinal da maldição, da retirada do Espírito do Senhor. Muitos desses convertidos são encantadores e têm o Espírito do Senhor. Então aqui, para você ver como é importante a gente realmente entender e ter uma interpretação correta das Escrituras. Porque, inclusive, essa semana, acho que teve um vídeo que estava postando no nosso canal da Central das Escrituras, não no canal, no nosso WhatsApp, né, das pessoas que fazem parte do canal das Escrituras, e uma pessoa estava justamente falando isso. Vocês sabiam que esses membros da igreja dos Mormons, eles acreditam que a pele escura é uma maldição? Né? E esse é um entendimento completamente errado. A gente não acredita nisso. E aqui está claro, a pele escura, nesse caso das Escrituras, nesses anos específicos, era um sinal da maldição. Mas a maldição em si era eles não terem a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo foi retirado deles. Eu fiquei pensando também, a gente comentou sobre que naquela época eles não ficavam dentro de casa o dia inteiro, né? Então, assim, a pele escura era, assim, a pele branca já não era tão branca assim, provavelmente. E primeiro que não era branco europeu, né? Eles vieram de Israel. Então já podia ser um pouco mais escuro. E aí, assim, e era só para as pessoas poderem identificar mesmo quem estava seguindo ao Senhor e não, né? E depois que os povos se afastam do Senhor e tem a apostasia completa e tudo mais, daí para que vai tirar e colocar a maldição de novo, né? Então, é esse o meu entendimento. Por que tem povos que hoje são negros e outros brancos e outros morenos e outros... Porque depois da apostasia total... O Senhor não ia ficar lembrando, gente, lembra daquela maldição? Então agora todo mundo está amaldiçoado, né? Então, não tinha mais profeta na Terra, não tinha mais alguém para poder trazer o Evangelho à tona, né? A não ser anos e anos e anos e anos mais tarde. E é aquilo, no 16 ele fala, né? Seus filhos e filhas tornaram-se sumamente belos. E aqui a gente tá falando também, de novo, tem que ter a interpretação correta. Ninguém tá falando que quem tem a pele mais clara
é belo. Você é belo, por quê? Porque agora, com a maldição retirada, eles têm o Espírito com eles. E quando a gente tem o Espírito conosco, o nosso semblante muda. A gente brilha, porque a gente tem o Espírito do Senhor. Independente se a pessoa for branca, se ela for negra, se ela for chinesa, se ela for qualquer coisa, o semblante brilha e você se torna uma pessoa bela e agradável de estar perto, porque você tem o Senhor com você. Não tem nada a ver com o tipo de pele, quem você é. Então, eu só queria agora dar uma explicada dos próximos capítulos, antes da gente terminar. Que a gente tem Gideane, que ele é o chefe do bando de Gadianton. E é interessante que ele exige que Laconeu e os nefitas se rendam, e ele meio que fala, olha, eu tô certo aqui, então se rende aí, né? Vocês não estão... a gente tem seguido os conselhos dos nossos avós, né? Então, assim, de certa forma, Satanás aqui tá querendo mostrar que, às vezes, você seguir um mais velho é mais correto, né? Assim, não é entre o certo e o errado. Às vezes, é aquilo que foi passado de mão em mão, né? De pai para filho. Mas, sem a inspiração do Senhor, sem o Espírito Santo, não importa se é de alguém mais velho, né? O errado ainda vai continuar sendo errado, né? Então, só que claro que Laconeu... Não, tá certo. Aí, claro que Laconeu não se rendeu e ele nomeou Gidone como capitão-chefe dos exércitos. Sim, não, eu posso só falar, o capítulo 3, ao meu ver, é muito engraçado. Porque tá aqui a epístola, né? A carta que Gideane manda para Laconeu. E, gente, ele é muito, assim, ousado, mas ridículo. Porque... E é muito interessante, se você ler esse capítulo... tentando procurar, tipo, quais são as artimanhas, as técnicas que Satanás usa para tentar nos enganar ou para tentar destruir o nosso valor, a nossa identidade. Gideane, ele faz tudo isso, né? Porque ele começa falando assim... Acho que não, no final ele fala assim, ó... Entrega suas terras. Entrega suas terras. Ele começa, né? Fala um monte de coisa. Faz isso, vocês vão morrer, babá. Mas, eu tô escrevendo essa epístola pro bem... Eu me importo com você. Eu quero o teu bem. Eu sei que essa sociedade, suas obras são boas e datam de longo tempo. Né? Não, é muito engraçado. É interessante porque se todos eles se juntarem ao bando, eles vão roubar quem? É verdade. Eles vão roubar quem? Então, assim, não existe isso. Aquilo que ele estava propondo já não era factível, né? E ele usa exatamente a técnica que Satanás utiliza conosco. Ele infla o nosso ego a ponto de assim, não, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou muito bom. E quando eu penso que eu sou muito bom, eu deixo de confiar no Senhor. Eu acho que eu sou tão bom que eu não preciso. E aí Laconeu no 12, ele faz com que o povo clamasse ao Senhor pedindo forças para quando os ladrões descessem contra eles conseguissem vencer, né? E aí ele enviou, então, a proclamação para todo mundo, para que eles reunissem seus filhos, manadas, rebanhos, tudo, em um só lugar, que foi em Zaraenla. E aí, ao redor, eles fizeram fortificações, e aí ele disse, como vive o Senhor, no 15, como vive o Senhor, a não ser que vos arrependais de todas as vossas iniquidades e clameis ao Senhor, de modo algum vos livrareis das mãos dos ladrões de Gadianton. E tão grandes e maravilhosas foram as palavras e profecias de Laconeu, que causaram temor a todo o povo, e esforçaram-se com todo o empenho para agir segundo as palavras de Laconeu. E eu adoro quando ele continua falando disso, que você vê, ele chama o povo ao arrependimento, e daí o que acontece? Eles vão e começam a se reunir, né? E no 5 eles falam, e fortificaram-se contra seus inimigos, e habitaram em uma só terra, em um só grupo. Né? Então, da importância de como membros da igreja, como membros de uma ala, membros de uma estaca, membros de uma família, nessas épocas de dificuldade, o único jeito da gente sobreviver é a gente é união, é se fortificando
e tendo união. Nós precisamos ser um povo só. Com o mesmo propósito, querendo ajudar uns aos outros. Ai, Letícia, eu não vi que você não foi na igreja nesse domingo, tá tudo bem? Posso te ajudar? É a gente se preocupar uns com os outros, né? Então, mas você vê que eles se reuniram e eles acabam, o exército nefita, eles derrotam, né, os ladrões de Gadianton. Nesse ponto eu fiquei pensando, e aí veio a minha formação de um professor de direito internacional, né? Que desde o século XV, os teóricos eles discutem o que é uma guerra justa e o que é uma guerra injusta, né? E aqui o povo falou assim, não, vamos lá e vamos atacar eles. E aí o Lacuneu falou assim, não. No 22 ele falou assim, do 3, Gidgidoni, porém, respondeu-lhes, não permita o Senhor, porque se marchássemos contra eles, o Senhor nos entregaria em suas mãos. Portanto, nos prepararemos no centro da nossa terra, reuniremos todos os nossos exércitos e não os atacaremos, mas esperamos até que eles venham contra nós. Por conseguinte, tão certo como vive o Senhor, eles nos entregarão em vossas mãos, né? Então, isso para mim é uma guerra justa, é uma guerra de defesa. Eu não fui lá atacar. Não quero terra. Só tô querendo preservar minha família, minha propriedade. Então, essa aqui é uma guerra de defesa. E para nós, no direito internacional, uma guerra de defesa é uma guerra justa. Muito bem. E para quem está atacando era injusto, então. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, na mesma guerra pode ser justa e injusta. Injusta, exatamente. E podemos trazer essa guerra para nós também, né? Todas as vezes que nós levantarmos a nossa voz, tivermos com raiva, tivermos como arrogante, como a Ana falou da carta dele, nós temos que ter a consciência de que o Espírito do Senhor está saindo de nós e está vindo o Espírito de Satanás, né? Então, na nossa guerra pessoal, na nossa batalha pessoal, levantou a voz, ficou com raiva, ficou vermelho de raiva, esquece. O Espírito do Senhor... Ele é o Espírito de contenda. O Espírito do Senhor está saindo e está entrando o Espírito de Satanás. Interessante que ele fala que Satanás andava no meio deles, espalhando mentiras. E ele não estava lá fisicamente, né? É uma forma de dizer que todos estavam possuídos pelo poder de Satanás, influenciados. E nós podemos nos influenciar se a gente se afastar dele, né? Se afastar do Senhor, quer dizer. Uma das partes da história, né, dessa batalha, que eu gosto ali no capítulo 4, no versículo 8, né? Então, quando o povo nefita aparece, né? Eles veem o exército de Gideane, fala assim no 8, e aconteceu que quando os exércitos nefitas viram a aparência do exército de Gideane, caíram todos por terra, clamando ao Senhor, seu Deus, que os salvasse, livrando-os das mãos de seus inimigos. Daí no 9, e aconteceu que os exércitos de Gideane, quando viram isso, começaram a gritar em alta voz por causa de sua alegria, pois acharam que os nefitas haviam caído de medo devido ao terror de seus exércitos. E no 10, estavam, porém, enganados, pois os nefitas não os temiam. Temiam sim a seu Deus, a quem suplicaram proteção. Né? Eu achei Não muito temer, lindo. né? Não temer. Não ter medo, a gente tem que ter... O único medo que a gente tem é temor a Deus, que é diferente de ter medo, temor ao homem, né? Mas... Que é a nossa guerra justa. a nossa É guerra temer ao justa. Senhor. E interessante que a primeira... Qual que seria a sua reação se você vê um exército na sua frente, né? Com sangue, com... Qual que seria a sua reação? Cair de joelhos? Eu acho que eu sairia correndo, não sei o que eu faço, né? Mas eles eram tão humildes, eles estavam tão dependentes do Senhor, eles sabiam que eles dependiam do Senhor, que a primeira coisa que eles fizeram foi cair por terra, cair de joelhos no chão e orar. Senhor, por favor, nos ajuda, porque sem você... E o importante é o que aconteceu depois, né? Eles vencerem e eles agradecerem. Reconhecerem que Deus foi quem ajudou aqueles, né? Então, no 31, e aconteceu que em uníssono romperam em cânticos e louvores a seu Deus, pelo muito que havia feito por eles, tendo evitado que caíssem nas mãos de seus inimigos. Sim, eles clamaram, Hosana ao Deus Altíssimo. E eles clamaram, bendito seja o nome do Senhor Deus
Todo-Poderoso Deus Altíssimo. E seus corações estavam cheios de alegria, a ponto de verterem muitas lágrimas em virtude da imensa bondade de Deus, livrando-os das mãos de seus inimigos. E sabiam que era por causa de seu arrependimento e de sua humildade que haviam sido livrados de uma destruição eterna. Então é importante a gente reconhecer a mão do Senhor, né? Confiança, né, de não importa o tipo, as nossas circunstâncias, né, ou os problemas que nós estamos enfrentando, se nós confiarmos no Senhor, no momento certo, né, no momento do Senhor, não no nosso momento, nós seremos vencedores. E eu fico pensando assim na experiência de vocês, né, na China. Eu sei, a gente conversa muito, né, das dificuldades que vocês passam lá. Né? Não é uma batalha, vocês não estão passando uma batalha como essa, né? Mas às vezes a gente precisa suplicar a Deus, pedir ajuda a Ele para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente veja as maravilhas e os sinais da sua bondade, né? Assim como você compartilhou a experiência desse batismo, né? Porque vai ter um dia que vocês vão olhar para trás e vão, nossa, foi difícil morar na China, né? Mas graças a Deus que a gente teve essa experiência, porque a Augusta e o Douglas, que existiam antes da China, não são a Augusta e o Douglas do depois da China. Eles são muito melhores. Eles viram as bênçãos do Pai Celestial muito mais. Exato. É não se focar nas provações e se focar nas bênçãos e nas inúmeras vezes que o Senhor nos protegeu. Né? Não só nós, eu e o Douglas, todos nós, né? Cada um de nós, os seus desafios, agradecer pelas bênçãos e não ficar tão focado na aprovação. Né? Perfeito. Acho que deu. Só vou terminar então com o capítulo 7, que no 7, Nef, ele tá aqui, ele continua tentando pregar o povo, tentando converter o povo. E ele expulsava demônios, espíritos imundos e até seu irmão. Ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Então, Nef continuou firme. Então, nós precisamos continuar firmes, porque o Senhor vem, Ele virá. Ele está vindo para a segunda vinda dele. E o que a gente vai ver na semana que vem é a maravilhosa vinda dele aqui para as Américas, né? Então, eu queria deixar com vocês esse episódio maravilhoso e também com um convite que você faça uma autoanálise, que nós façamos aqui também uma autoanálise hoje sobre a nossa vida, sobre como o eu de ontem vai ser melhor amanhã. E obrigada, Augusta, obrigada. Esqueci o primeiro nome do seu pai. Douglas. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo Somos convite. muito gratos pela oportunidade. Adoramos conhecer um pouco mais da China, que eu realmente era uma leiga, era que nem você falou, era só nada real, só mídias. E adorei conhecer as raízes da nossa companheira aqui, ó. O humor vem dali, ó, as piadinhas, entendeu? Muito obrigada a você que ficou até aqui, até o fim desse episódio comprido, mas acho que valeu a pena. Então, muito obrigada e continuem comentando e curtindo e dando pra gente a sua opinião e também seu testemunho. Preste testemunho também para aqueles à sua volta. Assim, a gente pode prestar testemunho para as pessoas que estão à nossa volta, então vamos deixar um pouquinho invejosos o Douglas. Né? Então, obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.